Segundo a testemunha ouvida, requerimento da defesa de Jairo, senhora Erondina de Lourdes Fernandes. Muito boa tarde, senhora Erondina. Posso tirar a máscara? Pode, fique à vontade. Senhora Erondina, a senhora é parente de algum dos acusados? Eu sou tia do Jairo. Tia, ok. Aos costumes de ser tia do acusado Jairo, não prestando compromisso legal. E a senhora conhece, portanto, a dona Monique? Conheço, conheci a dona Monique. Ok. A senhora tem alguma coisa, teve algum problema com ela anterior? Não, nenhum. Ok. Defesa de Jairo. Falando bem próximo, tá, doutor Braz, por favor. Boa tarde. Bem próximo. A senhora reside... Não está próximo, tá? A senhora reside Agora sim. em uma residência, numa casa próxima à casa do coronel Jairo. Sim. Quando Jairinho, está em Bangu, ele costuma frequentar a sua casa? Aquela casa era a casa da minha mãe. E eu morei com minha mãe durante 35 anos. Eu me separei aos 35 anos e fui morar com a minha mãe, com meus filhos, na minha casa da minha mãe. E a minha mãe sempre foi uma avó e uma mãe presente e agregadora. E todos os finais de semana, o almoço era na casa da nossa mãe e da avó deles. E assim, a presença da minha mãe e dos netos, e eu só tenho uma irmã, é constante. Nós nos vemos todos os dias, nós estamos presentes todos os dias. Eu vejo a minha irmã todos os dias. E é normal, nossa convivência é normal. Nossa convivência é de uma família que se ama e vê todos os dias. Foi na sua casa, foi na sua residência que foi efetuada a prisão de Sim. Jairo? Foi na sua residência? Foi. A senhora estava na casa? Eu estava. Como é que se deu essa prisão? A senhora tem como me esclarecer como é que foi efetuada essa prisão? Então, a prisão foi o seguinte: eu, por conta de já ter tido um problema de saúde, como é que fala, meu Deus, que a pessoa tinha um problema de saúde, de não ficar sozinha, não gostar de ficar sozinha, então eu passei a não dormir mais no quarto. E eu dormia na sala, porque na sala eu ficava vendo televisão e acabava dormindo no sofá da sala. E a porta da minha sala é uma porta de vidro grande. E eu estava dormindo quando ouvi um barulho, e o barulho que eu ouvi, de repente, tinham policiais batendo na porta com a arma, e o meu portão foi derrubado e a minha casa foi invadida. Mas eles não tocaram campainha? Não. Não gritaram? Não. Já foram entrando e arrombando? Eles arrombaram o portão, bateram na minha porta, e eu levantei assustada e falei: o que é isso? Falei assim: eu vou efetuar uma prisão. Ele está aí? Eu falei: quem está aqui? Está aí o Jairinho? Está aqui, está na minha casa, está dormindo. Mas eu falei assim: não precisava ter feito isso, porque eu abriria a porta. Ele não está escondido, ele está na minha casa. Deixa eu perguntar uma coisa, senhora, que pelo que a senhora falou, eu acho que pode-se afirmar que quando o Jairinho está em Bangu, ele está na casa do pai Do ou pai na sua dele. casa. Na minha casa, a hora que ele quiser. Ou na sua casa, em Bangu ele só frequentava a sua casa ou a casa do Casa pai. do pai dele. Quer dizer, a sua casa não seria um local indicado, por tudo que a senhora me falou, para que Jairinho pudesse tentar se esconder da polícia? Como se esconder ali? Todo mundo sabe que ele podia estar ali, porque ali ele sempre foi. Tá. Nesse período, nos dias que antecederam a prisão, havia muito movimento de repórteres, de jornalistas na casa do Jairinho? Na casa dele, sim. Sim.
senhora teve conhecimento de alguma conduta, algum episódio e que tivesse sido atribuído a Jairinho alguma violência, alguma agressão a alguma pessoa? Não. Nunca ouviu? Não. Em Bangu ele era uma pessoa querida, estimada? Muito. Inclusive pelos meus netos. A senhora chegou a conhecer o Henri, não, né? Conheci. Conheceu o Henri? Em que situação a senhora conheceu o Henri? Eu vi o menino no carnaval, brincando com as crianças. No carnaval, vi o menino mais uma outra vez, acho que até na casa da minha irmã. E acho que só poucas vezes eu vi. No carnaval, era onde que ele estava? Nós estávamos numa casa de praia. Em Mangaratiba? Isso. Havia outras crianças também? Muitas, meus netos e os filhos dos amigos, e muitas crianças. E a criança brincou normalmente com todas as crianças, era uma criança muito, muito amorosa. Então, essa estada lá em Mangaratiba, durante o carnaval, foi uma estada, um período agradável, um período... Com certeza. Ok. Deixa eu perguntar se há aqui alguém mais interessado em fazer alguma pergunta à senhora. Sim. Boa tarde, senhora Nandina. Boa tarde, senhora. Boa tarde, querido. Vem. Completando aqui, então, as perguntas pela defesa do Jairinho, eu gostaria de saber da senhora, no dia em que o Jairinho foi preso na sua casa, a senhora narrou aqui, nas perguntas ao Dr. Braz, que foi uma entrada truculenta, que eles arrombaram o portão, bateram Sim, na sua porta. Verdade. Né? A senhora teria alguma coisa a dizer com relação ao que o que foi colocado amplamente nas investigações, com relação à tentativa do Jairinho ou da Monique de se desfazer dos seus aparelhos de telefone pela janela? Ah, sim. No momento em que eu abri a porta, depois de ter debatido no vidro da minha porta, o delegado entrou e perguntou onde ele estava. E eu disse assim, ele está no quarto ali em cima. E eu subi a escada com ele. E eu bati na porta do quarto do Jairinho e falei, Jairinho, o delegado está aqui. E ele entrou comigo no quarto. Jairinho estava em pé, estático, e ele falou assim para Jairinho, eu disse que ia te pegar, e te peguei. Eu não falei que ia te pegar? Te peguei. Desculpe, quem falou isso? O delegado. Doutor Damasceno? Sim, senhora. Ele falou assim, eu falei que ia te pegar, e te peguei. E aí disse assim para ele, e ele estava em pé, e eu falei assim para ele, pelo amor de Deus, não machuca ele. Ele falou assim, eu não estou aqui para machucar ele, eu estou aqui para levá-lo e vou levá-lo. E a senhora, por favor, a senhora desce, e que eu estou cumprindo o meu dever. Eu falei que eu ia pegar e eu peguei. Foram essas as palavras. E aí ele me perguntou, a senhora está sozinha? Eu falei, não, meu filho está no quarto de baixo, está dormindo lá embaixo. E aí ele falou assim para ele, põe um short, e ele pegou o short que estava lá na bolsa dele no chão, porque ele não chegou a desarrumar a mala. Ele pegou o short, pega a sua máscara, e simplesmente me saiu de chinelo, nem cabelo ele penteou. Mas, se não me engano meu, a pergunta foi sobre o telefone. Sim, o telefone. Pois é. O fato é o seguinte, ele disse que jogou o telefone pela janela. A janela do quarto é de frente para a rua, no quintal. Se tinha tanto repórter e tanta polícia, se o telefone fosse jogado pela janela, eles tinham visto. Não tinha como jogar o telefone pela janela sem quem estivesse do lado de fora ver. Perfeito. Até o momento da chegada da polícia, então, estavam todos dormindo? Todos dormindo. Certo. E do momento que a polícia entrou dentro da casa, a senhora saberia dizer se haveria alguma possibilidade do Jairinho ter saído do quarto? Não, ele não saiu de lugar nenhum. Ele foi encontrado dentro do quarto? Eu entrei na frente, o delegado atrás de mim, e eu falei, Jairinho,
Jair batia na porta e ele abriu a porta e não saiu dali de jeito nenhum. Esse quarto tem algum banheiro? É uma suíte? Tem o banheiro. E a janela dessa suíte dá para onde? Tem essa janela dessa suíte, ela dá para um jardinzinho de inverno que eu tenho. Nesse jardim de inverno, que a minha casa é geminada com uma outra lateral, tem uma grade, em cima dessa grade tem uma tela. Se o telefone fosse jogado ali, ele ia cair em cima da tela. Dentro do terreno da casa da senhora? Na minha varanda, no meu corredor. Que meu jardim, eu tenho até foto do jardim de inverno. O meu jardim de inverno é no corredor. E enquanto o delegado subia com a senhora para encontrar o Jairinho no segundo andar da casa, haviam vários policiais lá embaixo, ou não? Vários, a casa estava cheia, a rua estava cheia, foi um espetáculo aquilo. Não tinha só policial. A imprensa toda estava lá. E aí, assim que eles saíram com o meu sobrinho de lá, eu liguei para minha sobrinha e falei, levaram o Jairinho. E aí eu liguei a televisão e vi a quantidade de pessoas que tinha na frente da minha casa. Inclusive, minha casa virou um espetáculo, né? Porque as pessoas passam e apontam a minha casa o tempo inteiro. A ponto de algum tempo atrás, eu, quando vinha do mercado, tinha um senhor lá na calçada olhando, aí falou assim, foi aqui que aquele cara que foi preso? Eu falei, foi. Por quê? Da sua conta? Então, eu às vezes sou constrangida porque a casa ficou realmente exposta, né? Porque as pessoas apontam, olham, apontam, mas isso não me causa nenhum problema, porque o fato de meu sobrinho estar na minha casa, eu ofereci a casa para ele ficar lá, para ele ficar à vontade, para ele ficar bem, para ele resolver as coisas que ele precisasse resolver. E é uma companhia para mim também, que a maioria das vezes estou sozinha. Uma última pergunta. Sim. Com relação à sua família, há muitas crianças na sua família? Minha família, sim. Eu tenho 4 netos que adoram o Jairinho. E crianças dos amigos também. Eu tenho 4 netos. E como que é o relacionamento do Jairinho com ele? É excelente. Sempre foi. As crianças adoram o Jairinho. Sem mais perguntas, Excelência. A defesa de Monique. Olá, tudo bem, senhor? Tudo bem. Doutor, olha, o senhor está na sim, posição sim. certa. Vou avisar de novo. Colocar o microfone na posição perpendicular e bem próximo à boca, tá? Sim, sim. Boa tarde já, dona Herondina. Boa tarde. A senhora falou que eles estavam dormindo lá, mas eles já tinham dormido outras vezes lá na sua residência? Não tinham dormido na minha residência outras vezes, não. Mas eles compareciam lá comumente? Não, porque eu conhecia a Monique há pouco tempo. Uhum. Ele não conhecia a Monique há muito tempo. Eu falei que estava falando que eu tive uma depressão um tempo atrás. Eu estava uma pessoa mais reclusa mesmo, né? Por isso até falei, vem para cá, fica aqui em casa com a gente, essa coisa toda. Não tinha assim, mas já tinha visto a Monique lá na praia e na casa da minha irmã também. Sim, e quando a senhora encontrou com a Monique, é esse o ponto que eu gostaria que a senhora respondesse. Quando foi que a senhora tomou conhecimento do relacionamento entre Jairo e Monique? Não me lembro a data, mas eu a vi na casa da minha irmã, na companhia do Jairo. Não sabe precisar quanto tempo? Não sei, meu amor, não sei. Sim. A senhora falou que teve com eles por cerca de quantas vezes? 2?
Sim, mas depois, quando ela foi para a minha casa, duas ou não sei, às vezes que ela estava lá e eu a via lá. Sim. E quando assim ela foi lá para minha casa, ela estava lá à vontade. Eu a recebi e assim como a meu sobrinho, de coração aberto e não tenho nada contra ela, gosto muito dela. Entendi. E a senhora via o pequeno Henri acompanhado dela? Ela estava sempre com o babá ou estava cuidando dele sozinha? Não, ela cuidava dele e cuidava muito bem. Sim, cuidava bem dele. Cuidava sim. E ele apresentava algum tipo de marcas, de algum tipo de aparência de quem estava sendo maltratado? Não. E, inclusive, ele brincava, ele interagia muito bem com as crianças que estavam com ele, brincava. Era uma criança muito, muito agradável. A senhora sabe se ele usava fraldas? Não. Não usava fraldas. A senhora sabe me dizer se, quando a senhora tomou conhecimento do fato, o que relataram para a senhora? Que havia sido... Um acidente. Um acidente, foi isso Sim. que falaram para a senhora? Sim. E a senhora sabe me dizer se a mãe da Monique, os pais da Monique, moram próximo lá da residência? Eu fui com eles à casa da mãe e do pai dela. E fui muito bem recebida, e meu sobrinho também. O pai da Monique e a mãe da Monique, os dois tinham muita consideração por ele, me receberam muito bem e receberam muito bem o Jairinho também. O pai da Monique, infelizmente, faleceu, mas estava na cama, deitadinho, levantou, veio me receber, abraçou o Jairinho de uma maneira muito carinhosa e muito cordial. Sim, e a senhora sabe nos dizer o que eles falavam também a respeito desse fato, se havia sido acidente também? Não comentamos sobre isso. Mas o comentário geral era que havia sido acidente. Não comentamos. A gente não cogitava outra situação. Não comentamos isso, não. Tá, sem mais. Obrigado, Excelência. Ministério Público. Boa tarde, senhora. Boa tarde. A senhora falou que o Henri passou alguns dias com a senhora, com a família toda. Com a família toda. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Alguma vez alguém disse para a senhora que o seu sobrinho bateu nessa criança? Não. Alguma vez a senhora desconfiou que o seu sobrinho poderia ter batido nessa criança? Não. Em outras crianças, filhos de algum outro relacionamento que o seu sobrinho já teve, a senhora ouviu dizer que ele está sendo processado por isso também? Com certeza, ouvi. Tá. Assim como o do Henri. Sim. A senhora já ouviu dizer do seu sobrinho ter agredido essas crianças? Não. Alguém alertou no passado, enquanto esses relacionamentos estavam acontecendo, que essas crianças poderiam estar sendo abusadas? Não. Tá. A senhora relatou que a Monique cuidava muito bem do filho. Sim, e ela alimentava o menino dela, era ela que servia a comida dele, era ela que dava comida, que fazia a comidinha dele, que dava a comida do menino. Tá. E o seu sobrinho também o tratava bem? Quando eu sempre junto comigo, sempre. A senhora sabe como essa criança morreu? E o porquê? Não. Sabe quem teria praticado? Claro que não. Obrigado, senhora. Assistência de acusação. Boa tarde, senhora Boa tarde. Erundina. Boa tarde. Desculpa. Após a morte do menino Henri, a senhora esteve com eles em quais ocasiões? Tanto com o acusado Jairo, quanto com a... Após a morte? Após a morte. Após a morte,
Eles estiveram na minha casa, tanto é que ele foi preso na minha casa. Eles transpareciam algum tipo de atrito entre eles? Não, a convivência deles era excelente. Mesmo após esse fato, houve algum tipo de... Eles ficaram na casa da senhora um pouco antes de serem presos, não foi isso? Eles foram presos na minha casa. Eles foram presos na casa da senhora? Sim. E nesse período que a senhora esteve lá, a senhora reparou algum tipo de atrito, alguma discussão entre eles? Não, senhor. Eles estavam dormindo juntos? Com certeza. Em algum momento ela transpareceu para a senhora que ela estava sob algum efeito de violência? Assim, Não, senhor. Tem um outro fato que a senhora falou que me chamou um pouco a atenção, que foi a respeito do delegado, que o delegado chegou e falou para a senhora que... Ele falou para a senhora ou ele falou para o Falou para ele. Eu não falei que eu ia te pegar? Acabou para você, te peguei. Alguém tinha relatado em algum momento anterior que o delegado já tinha falado para ele que iria pegar ele? Para mim? Isso. Não, ele falou isso na minha frente. Para as pessoas lá da família, não sei. em algum momento, alguém chegou para a senhora e falou, o delegado já falou que vai pegar ele. Não sei, não. Sabe? Ele disse isso na minha casa, na minha frente. E a senhora sabe qual foi o contexto disso? Ele só chegou e falou, eu falei que ia te pegar e te peguei. Eu falei que ia te pegar e te peguei. A senhora sabe se o delegado tinha alguma coisa contra ele? Não sei, eu não conhecia nem o delegado. Na família lá, algum momento alguém falou alguma coisa do delegado, falou, o delegado tem alguma animosidade em relação ao Jair? Não, meu amor, não. Então a senhora não sabe de onde saiu isso? Não, eu ouvi isso dele. Tá. Como que a senhora ficou sabendo a respeito da morte do menino Henry? Como eu fiquei sabendo? Porque naquela manhã era o aniversário da minha sobrinha e normalmente a gente sempre faz alguma coisa. E pela manhã eu vou na casa da minha irmã, agora que não estou trabalhando, todas as manhãs. E eu fui à casa da minha irmã de manhã e a minha sobrinha... Aconteceu um acidente, e o Henri foi para o hospital e morreu. Eu soube dessa maneira. A senhora chegou a conversar com ele a respeito desses fatos? Com quem? Com o Jairo? Não, eu não conversei com o Jairo a respeito disso, não. Eu soube. A senhora não teve curiosidade em relação a isso? Assim, a polícia está atrás de você, a mídia está atrás de você. Você não teve curiosidade de saber a respeito do que estava acontecendo com ele? Meu amor, olha só, ele estava na casa, quando aconteceu o fato, depois ele estava na casa da minha irmã. Sim. Né? Aí ele recebeu o advogado dele lá e tudo. Eu está perguntando se eu perguntei a ele se ele fez isso? Isso. Jamais eu vou perguntar isso a ele, que eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso. A família lá, alguma vez, assim, a senhora sabe se alguém perguntou a ele o que realmente aconteceu lá? Como é que foram os detalhes daquele fato? O que eles disseram é que parece que ele estava dormindo, depois acordaram com barulho e que isso foi socorrer a criança. Então, assim, ninguém da família, que a senhora saiba, entrou em detalhes a respeito desse fato? Não. A senhora... Isso já tinha acontecido na família da senhora alguma vez? Na minha família? É. Não, senhor. Isso causou uma repercussão dentro da família da senhora? Com certeza. Isso causou pelo fato até de que a gente tem certeza absoluta que isso não aconteceu. Mas, mesmo assim, a senhora não conversou com ele a respeito desse fato? Não, a gente... A conversa, quer dizer, eu perguntar a ele se ele fez, é isso que você quer que eu diga? Perguntar a ele o que aconteceu, como é que foi... Não perguntei. Tá bom. Tá, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Dona Erundina. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Dona Erundina, a senhora relatou um fato aí que me chamou muita atenção. As questões do telefone, né? Que não teria como eles serem jogados e cairiam na rua, né? Não é isso? Cairiam, sim. Pela janela da frente, cairia na frente de todo mundo que estava lá.
Sim. E, na visão da senhora, como é que a polícia apreendeu esses 2 telefones, os que foram jogados? Só pode ter pego com ele. Então, no caso, a senhora entende que essa versão da polícia é mentirosa? É mentirosa. Ah, então eles falsificaram esse... Com certeza. Tá bom. Mais alguém? Não, vamos encerrar então. Só um instantinho que eu vou... Ela vai perguntar. Ah, ok. Pode. Boa tarde, senhora Erundina. Boa tarde, querida. Serei bem breve. A senhora relatou que Jairo e Monique não haviam dormido antes na sua residência. Não. Correto. E também comentou que, quando o delegado chegou, eles nem haviam ainda desfeito as malas. Correto? Não, é porque assim, as coisinhas dele estavam dentro da mala, lá no cantinho. Sim. Bem, também relatou que há uma proximidade entre as residências. Muito. Então, a que a senhora atribuiria, né, sendo, enfim, tendo esse grau de parentesco, a ida dele com malas, dada essa proximidade entre as residências? Não era mala, era uma mochila com uma modinha de roupa. Bom, mala, mochila... Porque ele estava na minha casa, então eu tinha que ter uma roupa lá para ele tomar banho e trocar de roupa. Então, a senhora não sabe dizer qual seria o destino deles, a partir dali? Não, no meu entendimento, eles não iriam para lugar nenhum, eles foram para a minha casa, porque se ele quisesse ir para outro lugar, ele podia ter ido para onde ele quisesse. Correto. Não tem mais perguntas. Ok. A senhora está dispensada. Muito obrigada, senhora Erundina. Obrigada.